Como ter uma linguagem corporal que te dê uma postura confiante para que as pessoas respeitem você. Olá pessoal, aqui é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre postura, linguagem corporal. Como que eu coloco ali a minha postura, como que eu me aprumo, como que eu coloco uma posição no meu corpo para passar mais confiança, para passar mais respeito, para eu me sentir mais confiante? Vamos dar uma observada hoje. Mas vale lembrar que se você quiser ver mais vídeos como este, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos, ok? Dito isso, vamos entender um pouco sobre a postura. Algumas ciências ali associadas à cinesiologia, ou seja, a ciência que estuda a movimentação corporal, cinésia, certo? Algumas dessas ciências estudam a forma que a nossa postura comunica alguma informação. Não é de hoje, se você pegar, por exemplo, os trabalhos de Pierre Will, Roland Tompacou, eles já falavam, por exemplo, sobre a postura confiante e a postura de submissão, certo? Por exemplo, você podia avaliar, segundo tais pesquisadores, pela posição do queixo e do plexo solar de alguém, se essa pessoa estaria mais confiante ou menos confiante, mais submissa, mais desconfortável. Mas antes da gente entrar na famosa Power Pose, que é o termo cunhado pelos pesquisadores Amy Cuddy e David Matsumoto, vamos entender um pouquinho aqui num artigo que eu separei pra gente para falar sobre a linguagem corporal de submissão, que muitas vezes também é chamada de linguagem corporal de vítima. Como assim, Vitor? O que significa isso? Não estou aqui dizendo que a vítima tem uma linguagem corporal, que a culpa é dela, nada a ver, a culpa nunca é da vítima. Porém, alguns pesquisadores na área da segurança, como por exemplo o Joey Navarro, Aldert Vrij, também Tim Larkin, pesquisadores como Amy Cuddy, entendem que determinados comportamentos não verbais podem dar a ideia de que você é uma pessoa fraca, uma pessoa submissa, e isso aos olhos de um predador social pode ser muito atraente. Como funciona assim? Bom, pessoal, foi feito algumas pesquisas, dentre eles um estudo feito com criminosos hediondos, como a gente consegue ver nessa matéria aqui, e esses criminosos foram ali chamados para eleger quem seriam as vítimas em potenciais, ou seja, vítimas que eles escolheriam caso fosse praticar algum tipo de crime hediondo, como por exemplo estupro, homicídio e por aí vai. Eles olharam várias fotos de várias pessoas em contextos aparentemente comuns, no dia a dia, no cotidiano, certo? E começaram a pontuar quem eles escolhiam e por quê. Diziam que essas pessoas pareciam ser mais fracas, pareciam ali não apresentar um grande potencial de resistência. Quase que unanimemente esses criminosos escolheram pessoas que tinham uma prototipagem corporal, uma postura bem parecida. Dentre elas a gente pode citar alguns critérios, como por exemplo a queda da cabeça, certo? Cabeça mais baixa, então eram pessoas que estavam andando com a cabeça baixa, olhando para baixo, então indicando ali uma insegurança, segundo os criminosos ali comentavam. A postura mesmo, a queda do plexo solar ou o peito para dentro, certo? Essa postura mais para dentro assim, a pessoa está mais introvertida, isso também é um sinal de fraqueza. Braços cruzados, braços fechados ou a pessoa ocupando o menor espaço possível no ambiente, era outro sinal. E falta de tônus muscular, quando a pessoa não apresentava ali tonificação muscular, não apresentava resistência muscular, a pessoa estava bem mole, meio mexendo no celular, meio jogadona, então a pessoa que aparentava não ter um tônus muscular bem evidente era também um outro critério de vítima em potencial. Bom, isso não é novidade pra gente, se a gente observar outros estudos do reino animal, como por exemplo a expressão das emoções nos homens e nos animais de Charles Darwin, que basicamente diz pra gente o seguinte: uma tendência no reino animal, quando um animal quer parecer maior, quer parecer dominante, é tentar ocupar o maior espaço possível. Então ele abre os braços, né, as patas, né, gesticula, ele fica bem grande para tentar ganhar o território ali e mostrar que ele é confiante, que ele é superior. Pegando aqui os seres humanos, tanto isso quanto o oposto ocorre também, como a gente viu nessa pesquisa aí. Se você andar com uma postura bem para baixo, cabecinha baixa, bracinho cruzado, vão te identificar como alguém potencialmente passível de ser, por exemplo, assaltado. Imagina assim, então, o hábito que muitas pessoas têm de olhar com a cabeça baixa, a postura para dentro, os bracinhos perto do corpo, mexendo no celular. Tá detectando ali, então, tá deflagrando a imagem de uma vítima em potencial. Olha o perigo disso. Ainda nessa mesma matéria, que cita algumas pesquisas, dentre elas uma pesquisa feita pela Amy Cuddy e David Matsumoto, mostra pra gente o conceito de Power Pose. Power Pose
traduzindo seria ali de forma livre, postura do poder, uma postura poderosa. A Amy Cuddy, inclusive em suas palestras no TED Talks, costuma usar a imagem da Mulher Maravilha, do Super-Homem, para emular tais sensações. Então ela diz pra gente que, por exemplo, é estufar o peito, abrir bem aqui a sua dorsal, colocar as mãos aqui na cintura, você vai ficar numa power pose, numa postura de poder, que seria ali uma postura de superioridade, ok? E o que isso acontece segundo tais pesquisas? Além de proporcionar uma sensação de confiança, segundo essa pesquisadora também, inclusive essa pesquisa foi revisada recentemente, adotar a postura de power pose por alguns minutos antes de um momento difícil, uma palestra, uma entrevista de emprego, qualquer coisa do gênero, pode diminuir a fabricação de hormônios, como por exemplo cortisol na sua corrente sanguínea. Para você que não sabe, cortisol é um hormônio muito associado a sensações de estresse. Ok? Então imagina que se você fizer lá sua posturinha de 5 minutos antes de uma entrevista, de algo que você considera importante, você pode reduzir o nível de estresse, consequentemente ficar um pouco mais calmo. E é engraçado como que os pesquisadores observaram isso. Eles viram ali contextos de disputas territoriais entre mamíferos, dentre eles primatas, cangurus, por aí vai também. E eles observaram que quando ia ter uma disputa, um macho com outro macho tentando disputar o território, mostrando quem era mais confiante, quem era mais superior, aquele que ficava algum tempo antes do embate, com a postura flexionada ali, com a postura conhecida como power pose, aquele animal que tentava parecer maior já antes do embate, era geralmente aquele que decidia o embate e que terminava vitorioso. Foram feitas então coletas amostras de sangue de tais animais para ver se tinha alguma diferença neles adotando esse tipo de postura. Foi observado então que esses animais apresentavam sim uma queda no nível de cortisol na corrente sanguínea logo antes de tais embates. Então você imagina, um embate, uma disputa de território já é um local ali, um momento onde você estará predominantemente nervoso e estressado. Agora, se você tem a chance de adotar uma postura não verbal que vai diminuir o seu estresse, consequentemente as chances de você acabar vitorioso, como no caso desses animais, é muito grande. Vale lembrar também que se você está gostando de tudo isso e quer aprender a detectar comportamentos faciais, quer aprender todos os sinais das microexpressões faciais, eu recomendo que você estude meu curso Detecção de Microexpressões Faciais, onde eu te ensino como detectar todos os principais critérios de uma microexpressão facial, mesmo que as pessoas tentem esconder de você. Para se inscrever, é só clicar no link aqui na descrição. Ok? Finalizamos então aqui o nosso vídeo dando para você as dicas. Tente evitar a postura de inferioridade, que é aquela postura mais mirrada, cabeça para baixo, peito para dentro, bracinho cruzadinho, como se fosse ali o Horácio da Turma da Mônica. Evite esse tipo de postura, ok? Procure pela power pose quando tiver um momento difícil, vai ter uma palestra, um trabalho, um seminário, uma entrevista, algo que você considera difícil. Procure assumir a power pose. É justamente o contrário, peito para fora, cabeça elevada, queixo elevado, as mãos aqui na região da altura do quadril.